Então, hoje vamos começar uma sessão de vídeos sobre estruturas condicionais. Para a gente trabalhar estruturas condicionais, nós vamos usar o NetBeans. As estruturas condicionais, elas são nada mais do que uma estrutura que necessita de uma condição para ser executada. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente já pode ter visto as estruturas condicionais em fluxogramas, onde a gente tem uma tomada de decisão. Lá naquela tomada de decisão vai aparecer uma ou mais opções. Então, sempre que a gente tem um código onde tem mais do que uma opção de saída, a gente vai ter uma estrutura condicional. Então, nosso primeiro projeto hoje vai ser criar um software onde a gente vai pedir para o usuário um login e vai analisar se ele está correto ou incorreto. Vocês podem perceber que a gente tem duas saídas de dados aqui, ou correto ou incorreto. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo projeto em HTML5. Esse meu NetBeans aqui, ele tá bem atualizado, então talvez ele esteja um pouco diferente do que você está usando. Se ele tá um pouco diferente, não tem problema, lembrando que os NetBeans, eles não têm muita diferenciação, o que vai mudar mesmo é onde vai cada ícone. Então, o nome a gente vai colocar estruturas condicionais, sempre... Ah, que ótimo, já tem um projeto com esse nome. Eu vou botar aqui 2, mas você pode manter estruturas condicionais. E aqui, né, é sempre bom lembrar onde você está salvando o seu projeto. No meu caso, estou salvando aqui em documentos NetBeans Projects, lembrando que projetos de HTML a gente pode salvar em qualquer lugar do computador. Vamos finalizar. Ok, como eu disse, o meu NetBeans está atualizado, então o comentário aqui das últimas versões ele mudou, nada mais do que a gente já está fazendo, então é só apagar o comentário. Vou colocar o título aqui como estruturas condicionais. Exemplo 1. Ai, eu tô com um teclado novo, tá difícil me acostumar. Ok, já vou abrir aqui o meu script. Lembrar sempre de autocompletar e fechar meu script. Ok, deixa eu pegar aqui meu caderninho com os meus exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo, como eu falei, vai ser receber um login do usuário e a gente vai comparar esse login para ver se está correto ou não. Lembrando que a gente está aprendendo JavaScript. No JavaScript, a gente não vai fazer uma conexão com o banco de dados, até porque a gente está aprendendo lógica de programação primeiro. Então, se a gente tivesse uma linguagem que fizesse conexão com o banco de dados, a gente poderia pegar um login que já está salvo no banco de dados e fazer uma comparação com esse login que o usuário vai digitar e ver se ele está correto. Mais ou menos essa é a ideia de funcionamento de um login de e-mail, por exemplo. Mas aqui a gente vai deixar um login fixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a solicitação da variável. Então, eu vou botar aqui var login. Como uma variável do tipo login, ela é uma string, na verdade, porque ela pode receber número, pode receber letra. Então, eu não vou usar nem o parseInt, nem o parseFloat e vou colocar aqui o prompt. Eita, cadê meu autocompletar do prompt? Ok, então eu vou colocar aqui para ele digitar o login. Beleza. Agora que eu tenho o login do meu usuário, a gente vai trabalhar com a nossa estrutura condicional. Então, eu vou abrir aqui um bloco de notas, só para a gente ter uma noção de como que fica a nossa estrutura condicional. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que eu nunca usei o bloco de notas nesse Windows novo. Meu computador está com Windows 11, então ele já tem uma interface bem diferente do que a gente está acostumado. Dá para perceber ali pela barra de tarefas, né? Mas vamos focar na programação. Então, eu vou fazer sempre o seguinte. Eu sempre vou ter esse if, que se a gente traduzir essa palavra significa se. Se eu olhar para cima é que eu tô vendo se eu tô enquadrada ou não. Então, o if significa se. Dentro dos parênteses, a gente vai ter uma condição. Essa condição pode ser ela será uma comparação. Então, pode ser uma igualdade, pode ser uma comparação de maior e menor, uma comparação de maior e igual, de diferente, enfim, a gente vai ver vários exemplos. Então, ela vai ter uma condição, essa condição sempre fica entre parênteses, a gente abre chaves e fecha chaves. E aqui dentro vai o nosso código. Depois,
a gente tem uma continuação desse if, que seria o... Opa, botei em caps lock. Else. O que seria else? Else, se eu traduzir, é senão. Então, se login for igual a, sei lá, qualquer login que você quiser, mas digamos ADM. Então, se o login for igual a ADM, ele executa o que está aqui entre chaves. Se não, ele vai executar o que tiver aqui embaixo. Então, essa é a estrutura base de um if. Claro que a gente também vai ter outras coisas adicionais aqui, por exemplo, um else if que a gente vai ver em outros exemplos, mas só para vocês terem uma noção inicial. Lembrando, né, sempre que a gente está fazendo uma programação, está estudando uma aula, é legal ter o software aberto do lado e você ir fazendo junto para ir aprendendo. Então, aqui eu vou abrir um if. Então, se o login, quando a gente vai fazer uma comparação de igualdade, a gente vai usar 3 iguais. Um igual já está incluído nisso aqui, né? Então, já não poderia ser 2 iguais, depois a gente vai ver mais para frente o que significa. E 3 iguais seria uma comparação de igualdade de valor e de tipo. Então, aqui eu vou comparar com uma string que eu vou colocar ADM. O que está entre parênteses aqui poderia ser qualquer coisa, você pode colocar outro valor. Por exemplo, o seu nome, enfim. Só tem que lembrar que tem que ficar entre apóstrofos porque é uma string. Então, se o login for igual a ADM, eu vou lançar um alert aqui e vou dizer para o meu usuário: login efetuado com sucesso. Beleza. Então, se o login for ADM, o login vai ser efetuado. Vou salvar aqui e vou executar esse arquivo. Ó, apareceu o login aqui, eu vou dar um ADM. Deixa eu dar uma lupa. Ok. Eita, e agora que eu tô usando 2 telas e o meu cursor foi lá pra cima? Ah, gente, quase perdi o cursor. Ok. Ah, que ótimo. Lá na outra tela não está aparecendo. Eu espero que esteja gravando. Deixa eu diminuir aqui. Agora, tá gravando com zoom? Nunca saberei. Ah, enfim. Vou deixar sem zoom para garantir não ter que gravar 2 vezes. Ai, meu Deus. Cliquei onde não era para clicar. Ok. Então, aqui. Se o login for ADM, dou um ok, aparece login efetuado com sucesso. Agora, se eu colocar um administrador, por exemplo, que não é o login certo, não acontece nada. Então, ele só vai executar essa linha aqui se o login estiver correto. Lembrando, fazer aquela pausa no vídeo agora, faz o teste no seu código, vê se ele está funcionando. Se ele estiver funcionando, você dá o play de novo. Eu vou continuar aqui o código, então. Deixa eu me hidratar primeiro. Então, não é interessante para o nosso usuário que quando ele errar não apareça nada. Até porque ele vai ficar pensando, será que é um problema meu ou será que é um problema do site? Então, a gente não pode dar essa dúvida para o usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um else. Else é a outra opção. Na verdade, a palavra else, ela pode significar senão, pode significar outro também. Então, se login igual a ADM, login efetuado. Se não, alert aqui, vou botar login incorreto. Percebam a indentação que eu fiz. Aqui eu tinha até botado um espaço porque eu tô pegando o costume. Mas, se a gente der um Alt Shift F, né? Deixa eu tirar aqui os espaços. Um Alt Shift F, olha, já ficou bonitinho aqui. Ou você vem aqui em Source Format, ok? Sempre mantenha a chave aqui na linha do if, a chave onde a professora colocou. Por quê? Posso botar embaixo? Tipo assim? Tem gente que faz assim. Poder, você pode, né, meu bem? Porque você pode fazer o que você quiser. Porém, olha que código feio. Porém, isso não vai ajudar você a visualizar melhor seus erros, fora que fica uma bagunça. Então, acostume-se a fazer dessa forma aqui. Vou salvar aqui, vamos ver o nosso código executado. Vamos lá, login. Vou botar aqui ADM, login efetuado com sucesso. Ótimo. Vou dar um F5 para atualizar e tentar de novo. Vou botar aqui administrador, login incorreto.
Agora sim, a gente está mostrando as duas opções para o meu usuário, ou certo ou errado. Ok. O que eu ia falar? Me esqueci. Então, sempre que a gente fizer o if, a gente vai usar essa estrutura condicional quando a gente tiver mais do que uma opção de resposta. Nesse caso aqui, ele vai ou executar esta resposta ou executar essa resposta. Sempre que você faz um código usando uma estrutura condicional, você tem que testar todas as opções. Por que testar todas as opções? Porque se tiver um erro aqui dentro, e a gente botar só o errado, ele só vai executar essa parte de baixo, ele vai ignorar essa linha aqui. Então, sempre testar todas as opções. Então, essa é a parte inicial. Na próxima aula, a gente vai continuar.